Olá, sejam muito bem-vindos. Já pararam para pensar como a ciência faz para testar uma coisa nova e ter certeza de que o resultado é confiável? A resposta para isso está no que a gente chama de desenho do estudo. E é exatamente isso que vamos desvendar hoje, olhando para dois conceitos que são a base de tudo. Para começar, vamos pensar numa coisa bem prática que mexe com o dia a dia de todo mundo. Sabe quando a gente vê uma notícia sobre uma dieta que parece milagrosa, ou um tratamento novo para alguma coisa? Como é que os pesquisadores garantem que aquilo funciona mesmo? A chave, o segredo, está na forma como eles estruturam os grupos de teste. Bom, a primeira abordagem que a gente precisa entender é a dos grupos não pareados. Eles também são conhecidos como grupos independentes. Esse é um dos pilares de qualquer desenho experimental bem feito. Mas o que isso quer dizer na prática? Um grupo não pareado é basicamente um grupo onde não existe nenhuma, mas nenhuma mesmo, conexão entre as pessoas de um grupo e as do outro. Pensa neles como se fossem dois universos totalmente separados. A palavra mais importante aqui é essa: independentes. Então, tem duas coisas que definem essa abordagem. Primeiro, é essa independência total que eu falei. Quem está do grupo A não tem nada a ver com quem está no grupo B. E segundo, uma coisa que dá muita flexibilidade para o pesquisador: os grupos não precisam ter o mesmo número de participantes. Um exemplo clássico para isso ficar claro, imagina que um estudo quer comparar os níveis de açúcar no sangue. Ele pode pegar um grupo de pessoas com diabetes e outro grupo de pessoas sem diabetes. Simples assim. São dois conjuntos de pessoas completamente diferentes, sem nenhuma relação entre eles. É uma abordagem bem direta, bem reta ao ponto. Agora, vamos virar a moeda. Se os grupos não pareados são sobre independência, os grupos pareados, como o próprio nome já dá a dica, são sobre dependência. Nos grupos pareados, a história é outra. Aqui existe sim uma relação de dependência. Isso significa que os dados de um grupo estão diretamente ligados, amarrados aos dados do outro. Então, a palavra-chave aqui é dependência. E como isso funciona? O jeito mais comum é pegar as mesmas pessoas ou os mesmos objetos e avaliar mais de uma vez. É o famoso antes e depois. E por causa dessa estrutura, tem uma regra que não dá para quebrar. Os grupos têm que ter exatamente o mesmo tamanho. Faz todo sentido, né? Afinal, são as mesmas pessoas sendo medidas duas vezes. Vamos voltar para o nosso exemplo dos pacientes com diabetes. Num desenho pareado, a gente pegaria o mesmo grupo de pacientes, mediria o nível de açúcar no sangue deles, aí aplicaria uma dieta nova ou um remédio e depois de um tempo mediria de novo. O grupo antes e o grupo depois são exatamente as mesmas pessoas. Ok, agora que a gente já viu os dois conceitos separados, vamos colocar eles lado a lado. Fica muito mais fácil de ver as diferenças quando a gente compara diretamente. Olha só, essa tabela resume tudo perfeitamente. Na relação, a gente tem independência de um lado e dependência do outro. Na unidade amostral, ou são pessoas diferentes em cada grupo, ou são as mesmas pessoas. E no tamanho da amostra, nos não pareados pode variar, mas nos pareados tem que ser igual. O ponto crucial aqui é entender que não tem um melhor que o outro, sabe? A escolha vai depender do que a pesquisa quer descobrir. Um estudo pareado, por exemplo, é super poderoso para controlar variáveis de cada pessoa, tipo genética, estilo de vida, porque ele compara a pessoa com ela mesma. Já um estudo não pareado é o ideal para comparar duas populações que já são diferentes por natureza. Isso tudo pode até parecer um detalhe técnico, meio chato, mas essa decisão entre pareado e não pareado está no coração da boa ciência. É uma escolha que literalmente define o destino de um estudo. E é aqui que a gente entende por que isso é tão importante. Escolher o desenho errado pode simplesmente invalidar os resultados. Sabe por quê? Porque cada tipo de grupo exige um tipo diferente de teste estatístico para analisar os dados. Se usar o teste errado para o tipo de grupo errado, as conclusões podem ser completamente falsas. A validade da pesquisa inteira depende dessa escolha lá no comecinho. Então fica aqui uma reflexão. Da próxima vez que a gente lê sobre um novo estudo, vale a pena parar e pensar como será que eles montaram esses grupos. Porque no fim das contas, se essa base, se o desenho do estudo já nasceu torto, toda a conclusão que vem depois, seja sobre saúde, tecnologia, o que for, pode simplesmente não valer nada. É um lembrete bem forte de como os fundamentos da ciência precisam ser sólidos, né?